pessoal, tudo bom com vocês? Bora começar a nossa série. Eu dei um nome pra essa série? Acho que não, né? Biscuit para iniciante, Biscuit do Zero, que tal? Série Biscuit do Zero. Então vamos começar a nossa série. Eu coloquei aí a ideia que eu tava e vocês aprovaram, mandaram muitas mensagens pra mim e comentaram aqui dizendo que era bacana, que era legal. Então, vamos começar. Eu vou partir do princípio... Gente, não vai ser só falado não, tá? Pode ficar tranquilo, que eu já vou virar a câmera aqui e a gente vai fazer alguma coisinha. Acho que hoje a gente começa com uma cabecinha fofinha para iniciante, porque eu acho que foi a minha maior dificuldade, foi fazer uma cabecinha com a bolinha de isopor. Então, a gente vai fazer assim, bem devagarzinho, bem tranquilinho, e vocês vão ver que não tem mistério. Mas antes, vamos lá. Eu vou partir do princípio que ou vocês estão iniciando muito no comecinho, ou não sabem nada, ou tem pouquíssimo tempo. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é a massa do biscuit, né? Basicamente, gente, eu não vou entrar em muita coisa assim, não. Eu vou falar pra vocês por alto, tá bom? O que é importante a gente saber. Basicamente, a massa do biscuit é o quê? Amido de milho, né, que é a maisena, cola e conservantes. Ponto. Essa é a massa. Porque eu sou do tempo que a gente fazia a massa na mão. Eu faço biscuit há 18 anos, gente. A gente fazia a massa do biscuit na mão, caseira em casa. Caseira em casa é... Ótima, palmas pra mim. Eu fazia em casa, na frigideira. Tinha gente que tinha micro-ondas, fazia no micro-ondas. Tinha quem fazia na frigideira. Eu fazia na frigideira porque eu achava que era melhor, que a massa ficava mais espalhadinho. Tinha que ser uma panela antiaderente, eu deixava a panela separadinha pra isso. E a gente usava basicamente cola, amido. Aí a gente usava vinagre ou... Como é que é o nome, gente? Limão, vinagre ou limão, e óleo de cozinha ou vaselina líquida. E basicamente a proporção que eu usava era exatamente essa. 2 copos, aí vocês usavam aí o copo que vocês tiverem, mas tinha que usar o mesmo para os dois. Eu usava 2 copos de maisena, amido de milho, 2 copos de cola, eu usava cola Cascorês extra, que eu comprava em loja de material de construção, tá? E também tinha em casa de artesanato, também tinha. Eu usava a Cascorês extra. Era, então, 2 copos de amido, 2 copos de cola, 1 colher de vinagre e 1 colher, dependendo, às vezes, da cola, eu usava 2 colheres de óleo. Eu comecei usando vaselina, mas usava muito, fazia muito, e o óleo de cozinha tava ali, eu usava o óleo mesmo, dava muito certo. Eu tenho até receita de massa de biscuit aqui no canal, tá? Se vocês quiserem dar uma procuradinha aí. Misturava tudo ali, ia pra panela, tinha que tirar as bolinhas primeiro dele, antes de ir pro fogo, né? Que a gente precisava misturar a cola com amido. E aí naquela mistura dava bolinha e a gente tinha que quebrar todas as bolinhas. Gente, era um trabalho sem fim. Depois de cozida a massa, a gente punha na pia ou numa mesa de mármore com um pouquinho de creme. Eu usava, tinha o creme específico para o biscuit, mas aqui na minha cidade sempre foi muito difícil de achar tudo que era material. Naquele tempo a gente não tinha muito esse negócio de compra pela internet, a gente tinha um pouco de medo. E eu usava creme para as mãos sem silicone, né, que falava, era isso? Acho que era. Creme para as mãos. Eu colocava ali 1 colherzinha de creme na mesa e colocava aquela massa quente, a gente ia sovando. A mão ficava vermelha, é igual fazer massa de coxinha. E embalava ali para esperar ela esfriar para poder usar. Então, eu fiz biscuit há muitos anos e o princípio básico dele, o ingrediente básico é isso: cola e amido, tá? Como que o biscuit seca? O biscuit seca em contato com o ar. Então, se você deixar ele aberto, né, solto, desembrulhado, ele vai começar a secar. Primeiro ele dá uma casquinha em volta da massa que ele seca de fora para dentro. Às vezes tem peça que você acha que tá seca, mas se você abrir ela no meio, dentro ainda tá molinha,
tá? Ainda tá secando, então é de fora pra dentro em contato com o ar. O biscuit, todo mundo já sabe, eu acho, escurece 3 tons. Então, quando a gente vai fazer, você pode deixar mais clarinho, conforme ele vai escurecendo, conforme ele vai secando, ele vai escurecendo. A gente precisa sovar muito a massa do biscuit, mas cuidado também, se você ficar muito tempo com ela aberta ali sovando, ela vai começar a secar. Outra coisa com relação à coloração. No meu tempo, não tinham muito essa coisa de corante. O corante vinha de fora da Argentina, então era muito caro. A gente usava tinta de tecido para tingir a massa. E se você colocar muita tinta, a sua massa, ela vai ficar rachando. Tanto ela pode mostrar as rachaduras ali na hora, enquanto você tá fazendo, como ela pode parecer linda, perfeita, conforme vai secando ela começa a rachar por excesso de tinta, tá? Isso pode acontecer. Inclusive massas que já vêm pigmentadas, quando ela tá muito pigmentada e você não dilui ela, pode acontecer isso também, dela rachar. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês? O biscuit encolhe, porque ele perde água, ele perde líquido, conforme ele vai secando, ele vai dando uma encolhida. Então, se você tem uma medida específica pra fazer, você precisa fazer o biscuit um pouquinho maior, porque ele vai secar e ele vai encolher. Antigamente, a gente tinha a proporção, mais ou menos, de quanto secava, mas hoje em dia, com tantas massas no mercado, tem massa que tá encolhendo muito, tem massa que tá encolhendo menos. Então, eu não tenho como dizer pra vocês a quantidade certinha que ela encolhe, tá bom? Mas o que? O princípio básico do biscuit é bolinha, coxinha, croquete, que é as formas básicas que a gente precisa fazer. O que eu preciso ter para começar a fazer biscuit? Você precisa da massa, força de vontade, um pouquinho de tinta ou de corante. Gente, nessa questão, corante, a gente pode usar o corante próprio para biscuit, tinta de tecido. A tinta PVA eu já usei, mas tem massas que ela não se comporta muito bem com a PVA, ela fica meio esfarelenta. A gente pode usar tinta óleo, também já usei muito tempo tinta óleo, que ela não suja tanto as mãos, mas tem a questão do chumbo na tinta, né? Então é perigoso. Já usei tinta guache, quando eu não tinha cor aqui, tinha tinta das crianças, usei tinta guache, dá certo. Mas o que eu gosto muito de usar para tons fortes é o corante xadrez. Eu acho que em cada região ele fala de uma forma, né? Ele é de um jeito. Aqui é corante xadrez. Se eu conseguir, eu ponho uma fotinha dele aqui na tela para vocês verem que é o corante xadrez que eu tô falando. Mas é corante para pigmentar tinta. A gente compra em material de tinta, né? De casa de tinta. Para branco eu uso ele. Para preto eu uso ele, vermelho, tons mais fortes, sabe? Quando eu quero um azul mais forte, então eu tenho as cores básicas dele. Mas tem que tomar cuidado também, se usar muito, pode ser que ele pode rachar a massa, tá? Usa pouquinho, porque ele já é bem pigmentado. E eu acho que esse é o básico, eu acho que esse é um dos principais que a gente precisa saber. E aí, gente, eu queria começar mostrando pra vocês que eu falei com vocês que essa série não vai ser só blá blá blá, não vai ser falação, a gente vai fazer uma coisa mesmo. Eu queria fazer uma pecinha inteira, mas eu acho que quando a gente tá começando, a nossa maior dificuldade é cabeça. Para as minhas alunas também, eu dei aula presencial muitos anos, era cabeça, o corpinho até saía, mas quando a gente usa a bolinha de isopor, elas tinham muita dificuldade, e eu entendo, porque quando eu comecei, eu também tive muita dificuldade. E é o que eu falo com elas, faz, não deu certo, tira a massa enquanto ela tá molinha, amassa de novo, faz de novo, até conseguir um resultado satisfatório. O que faz a gente conseguir e a gente melhorar a cada dia? É a persistência, a gente não pode desistir, mesmo quando a gente acha que não leva jeito, que não dá, não tem como, tem sim, tá? Tudo é treino, a gente consegue fazer tudo que a gente quiser. E é isso, é tentar. Claro que quando a gente tá começando, a gente tem pouco material, só que em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que investir, né?
Então, você investe pelo menos na massa e um pouquinho de bolinha aí de isopor pra você ir treinando. Não deu certo, vai, uma hora a massa vai ressecar, não vai ter como você refazer, ela vai pro lixo mesmo, não tem jeito. Mas é estudo. Quando a gente tá estudando, é dessa forma, né, gente? Até escola, você tá usando ali, pra você estudar, você precisa de caderno, lápis, caneta. O lápis vai acabar, a caneta vai acabar, o caderno vai acabar. E você não vai ter retorno dele, mas é o estudo, né? Você tá treinando. E é isso, eu acho. Então, vamos começar pela cabecinha. Vou virar aqui a câmera pra gente fazer uma cabecinha. Vou fazer bem devagarzinho, mostrar pra vocês o que eu errava, como é que eu consegui consertar o que eu errava e o que as minhas alunas também faziam pra não sair uma cabecinha bonitinha, tá bom? Então, vou virar pra gente poder terminar a nossa aulinha de hoje da série Biscuit do Zero. Bora que eu tô animada! Pessoal, eu vou deixar a câmera assim bem pertinho, tá? Pra vocês não perderem nada, pra vocês entenderem direitinho o que eu quero mostrar pra vocês. Se ficar ruim assim, tão de pertinho, vocês me falem que no próximo vídeo eu deixo ela um pouquinho mais alta, tá? De início, gente, eu vou precisar de uma balancinha de precisão. Essas balancinhas, elas são bem baratinhas, tá? Mercado Popular, Mercado Livre, esses lugarzinhos assim vocês encontram cerca de 25 a 30 reais, se eu não me engano, tá? Mas se você não tiver, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Geralmente, as minhas lembrancinhas, eu trabalhei muitos anos com lembrancinhas assim, em quantidade bem grande. Pra cabecinha, eu usava uma bolinha de 25 milímetros, tá? Sempre comprei o pacote fechado, que vem 100 bolinhas dessa, então sai sempre mais barato. A bolinha de 25 milímetros. E eu sempre usei de 12 a 14 gramas de massa. Vou usar aqui, ó, 12,5, tá? Dependia muito do personagem que eu ia fazer, mas geralmente era 12, no máximo 14, tá? Então, eu vou fazer uma bolinha aqui pra vocês terem noção. Ó. Ela fica um pouquinho maior do que a bolinha de isopor, tá vendo? Se você não tiver uma balancinha, faz isso. Usa uma régua pra medir a sua bolinha, ó. Faz uma bolinha. Eu vou pegar uma régua pra gente medir, tá bom? Olha só, essa bolinha aqui de massa, ela tem mais ou menos um pouco mais de 2,5, ó. Quase 3 centímetros, tá? Quem não tem balança, pode fazer isso pra padronizar. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a massa sempre bem sovada, tá? Sovar é só isso aqui mesmo, gente, ó. Misturar bem a massa. Mas cuidado, se vocês ficarem muito tempo com ela aberta, sovando, ela vai começar a ressecar, tá? Ela chega a ficar esbranquiçadinha. E aí, ó, eu sovei e eu vou fazer uma bolinha sem rachadura. Muita gente tem dificuldade de fazer uma bolinha sem rachadura. Por quê? Não põe pressão numa mão contra a outra, ó. Uma mão vai empurrar a outra ao mesmo tempo que vai fazendo esse movimento. Tem gente que vai com a mão leve, ó, simplesmente fazendo a bolinha vai ficar toda marcada, toda cheia de rachadura. Então, pressiona uma mão contra a outra, sem muita força, senão vocês vão esmagar a bolinha, né, gente? Pressiona, ó, tô mostrando pra vocês exatamente como eu ensinava para minhas alunas no presencial. Quem foi minha aluna aí sabe que era assim que a gente fazia, ó. Vai apertando uma mão contra a outra e fazendo a bolinha. E aí, conforme você vai fazendo, ó, aumenta a agilidade dela, ó. E aí saiu uma bolinha, ela não tá uma bolinha no formato perfeito de bolinha, mas ela tá sem rachadura, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa bolinha de isopor e eu vou apertar ela aqui contra a minha massa. Mas eu vou apertar bem, tá, ó? Aperta até que eu sinta que ela chegou aqui embaixo, ó. Que ela tá fininha aqui embaixo. Eu não posso deixar excesso de massa aqui, porque senão a cabeça vai ficar meio quadrada, tá bom? Então, eu deixo ela até aqui. O que a gente faz agora? A gente tem que tomar muito cuidado para não entrar ar aqui entre a bola e a massa, porque isso pode acontecer com muita facilidade. Geralmente, a dica é passar cola na bola, deixa a cola secar, passa cola em todas as bolas, deixa secar, que aí quando a gente for fazer isso, a massa vai aderir melhor na bolinha, tá bom? Mas a minha bolinha aqui tá sem cola. Eu vou começar a fechar assim, ó,
pegando pouquinha massa, ó, e fechando ela aqui, ó. Pra mim encapar essa bolinha bem rentezinha, pra não haver o perigo de entrar ar aqui. Mas se entrar ar, a gente ainda salva, tá bom? Ó, fechei ela. O que que eu vou fazer agora? Vou começar a puxar a massa daqui de baixo pra cima, tá? Ó, porque tem gente que começa a puxar aqui, ó, começa a fazer assim, a cabeça vai ficar com excesso de massa aqui e ela vai ficar sem o formato certo, tá bom? Então, eu pego com essa parte aqui da mão e eu vou puxando, ó, debaixo da bola e vou puxando, ó, tá? Vou puxando ela. Olha como ela vai ficando com o formato certo da bola, ó, sem excesso de massa, tá? E aí, aqui, ó, eu vou ir fechando mais uma vez pra não entrar ar aqui na minha bolinha, tá? Tá assim, esquisitinho. Agora, eu vou pegar aqui, ó, e vou ir alisando assim, jogando esse excessozinho de massa aqui pra baixo. Ficou assim. Deu esse feinho aqui, ó, eu vou cortar. Quem tiver dificuldade de tirar com o dedo, pode cortar com uma tesourinha. Tá assim, ó, uma coxinha. Lembra que eu falei pra vocês? O princípio é bolinha, coxinha, croquete, é sempre isso. Então, eu vou pegar, vou segurar ela aqui, ó, e vou fazer assim, ó. Vou dar um tchauzinho aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, espero que sim. Ó, eu só empurrei essa massa que tava um biquinho pra cá, pra cima, ó. Tá? Ó, e ela fica nesse formato. O que que eu vou fazer agora? Vou marcar a região dos olhos, tá? Vou fazer uma canaletinha aqui, ó, com o dedo. A bola tá aqui. Acabou a bola, eu vou apertar o meu dedo aqui. O que muitas alunas minhas faziam também. Elas começavam a apertar daqui de cima. E aí ficava estranho o formato, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Ó, tá vendo que a bola tá totalmente aqui? Vocês conseguem ver isso, né? Então, aqui ficou esse excesso, eu ajeito ele aqui de novo. Ó, essa aqui é a área em que eu vou colocar a boca, onde eu vou fazer nariz, se eu quiser. Hoje em dia, as cabecinhas fofinhas estão todas sem nariz, né? Eu sempre fiz o nariz. Mas tem gente que prefere sem. Eu vou deixar essa daqui sem. Se vocês quiserem, me falem aí que no próximo eu coloco o narizinho, tá? E aí, o que que a gente faz? A gente sempre alisa bem pra tirar as marcas de digital que a nossa mão deixa, que o nosso dedo deixa, né? Ó, a gente alisa bem alisadinho, tá? E aqui, gente, a gente já tem uma base de uma cabeça fofinha. O que a gente vai fazer agora é colocar o olhinho e marcar a boquinha dela, tá? Quando eu fazia, eu pintava os olhinhos e dava um trabalhão. Porque pensa, era tipo coisa de 50 bonequinhas. 50 bonequinhas pintadas. Eu usava essas tintas aqui, ó. Tinta acrílica. O que que eu fazia? Eu fazia essa base com boquinha, tá? Vou fazer a boquinha já já. Fazia essa base com a boquinha. Deixava elas lá dando uma ressecada. Porque se eu carimbar tinta aqui, ou se eu pintar alguma coisa com biscuit molhado, a tinta vai enrugar, porque o biscuit vai secar e vai dar uma encolhida, então enruga a tinta. Então, eu precisava que essa parte estivesse sequinha. Eu vinha com a tinta branca, tinta acrílica, e vinha com uma estequinha. Deixa eu achar alguma aqui pra dar uma noção pra vocês. Ó, alguma que fosse assim, ó. Tá vendo que a minha tá até suja? Eu vinha, pingava assim na tinta, pingava aqui, deixava. Mas assim, ó, gente, ó, molhou na tinta, pingou. Molhou na tinta, pingou. Não dá pra molhar na tinta, pingar e já vim fazer os dois. Dá errado. Fazia isso com todos, esperava secar. Secou, eu vinha com a tinta marrom, que geralmente os olhinhos são castanhos, com o boleador um pouquinho menor, fazia a mesma coisa, deixando aparecer um pouquinho do branco. Secou, eu vinha com o preto, pra dar um pinguinho bem pequenininho, que era a íris do olhinho. Depois vinha pintando os cílios. Se vocês quiserem um próximo vídeo, deixa aqui pra mim. Eu quero ver como que faz o olhinho pintado pra lembrancinha, olhinho simples, que eu vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Hoje a gente não vai fazer assim.
O que que a gente tem? Olhinhos adesivos. Eu sempre usei esses aqui, ó, da Yupi. Esse aqui é um dos meus preferidos, Yupi 022. Eu usava muito esse aqui, o tamanho PP, tá? E aí depois vieram os resinados, tá? O resinado ele fica muito mais bonito, porque ele dá um relevinho. E o que que acontece? Esse daqui, dependendo da massa que a gente usar, não tô dizendo essa marca, tá? Eu tô dizendo só o adesivo, sem a resina. Ela pode dar uma enrugada, tá? Então, eu vou usar aqui o resinado, vou usar esse aqui, o tamanho P. Esse aqui é da Unicórnio Fofinho. E eu vou pegar aqui, ó, eu gosto, ele fica mais fofinho, assim que eu sempre fiz, colocando os olhinhos mais afastados. Eu ponho um pouquinho em cima da bochechinha, ó. Põe um pouquinho em cima da bochechinha. Vou vir com um pincel modelador e vou apertar ele aqui, ó, tá? Eu aperto ele pra dar uma aprofundadinha aqui. Ó, e ele fica lindo. Eu gosto de dar uma levantadinha aqui, ó, tá? E agora a gente só vai vir e marcar uma boquinha. Vou usar uma estequinha de boca aqui, ó. Vou usar essa daqui da Blue Star, mas quando eu comecei, eu usava tampa de caneta Bic, também dá. Também já usei muito canudo. Vou pegar um canudo aqui pra mostrar pra vocês, espera aí. Mas deixa eu marcar aqui primeiro, senão a minha massa vai secar. Ó, tá sujo. Venho aqui e marco. Olha que carinha bonitinha. Vamos colocar uma orelhinha nela antes de secar? Ó, vou pegar aqui, fazer duas coxinhas pequenininhas. Pode fazer primeiro as duas bolinhas para elas ficarem do mesmo tamanho, mais ou menos. Não tem como a gente fazer exatamente o mesmo tamanho, mas aproximar. Ó, faço uma coxinha, aperto só um dos lados, tá? Faço uma coxinha e aperto um dos lados. E vou colocar aqui, ó. Acabou a região dos olhos, aqui, ó, e aqui. Eu venho com o pincel modelador, dou uma furadinha já, juntando ela, ó. E fica assim. Deixa eu pegar um canudo pra mostrar pra vocês como é que eu fazia. Gente, eu não tenho nenhum canudo descartável aqui, não vou estragar esse canudo pra mostrar pra vocês. Mas era um canudo desses, assim, tipo aqueles que a gente toma milkshake do Bob's. Eu pegava uma tesoura aqui, ó, e cortava na metade dele aqui, ó, cortava, jogava pra cima, cortava um pedaço e ele ia ficar exatamente aqui, ó, esse formatinho, tá? Então, se você ainda não tem condição de comprar esteca, não se preocupa, vocês podem fazer tudo com o que vocês têm em casa, tá bom? Então, a nossa aulinha de hoje, começando do zero, é essa cabecinha fofinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário pra mim o que vocês querem ver pra próxima aulinha do Biscuit do Zero. Básico, tá, gente? Pra gente continuar. Se vocês querem o corpinho dela, pra eu mostrar como que eu fazia esse corpinho. Se vocês querem os olhinhos pintados com tinta, o que vocês querem? Coloca aí pra mim qual a dificuldade de vocês, que a gente vai caminhar junto, vou pegar na mão de vocês. Podem mandar as dúvidas que eu vou responder todo mundo, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima aula.